alta voz direi, a todos vou contar, tua bondade eu sei, não pode acabar. O teu eterno amor me acompanhará, não posso acreditar. Cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, oh. E mesmo quando estou em meio à escuridão, o teu amor, Rei Luz, me acende o coração. Incomparável Deus, não me abandonará, não posso acreditar. Cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim. Com meu coração eu proclamarei que tu és bom, que tu és bom. Na tribulação eu me lembrarei que tu és bom, que tu és bom. Com meu coração eu proclamarei que tu és bom, que tu és bom. Na tribulação eu me lembrarei que tu és bom, que tu és bom. Cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, oh. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um CR Casa. É uma alegria receber você, estar juntos hoje aqui para nós compartilharmos um pouco mais da Palavra de Deus. Nesse domingo que se passou, nós compartilhamos um pouco sobre Salmo 146, do versículo 1 ao 10. E eu quero convidar você já nesse momento a fazer a leitura aí em grupo, Salmo 146, do versículo 1 ao 10. Bom, esse domingo foi um domingo um pouco difícil para todos nós. Nós estamos em período de eleições e tivemos aí a escolha do nosso próximo presidente, governador. Então foi um tempo difícil, onde nós vivemos um tanto quanto uma polarização. Então tivemos aí uma divisão no Brasil de pessoas que optaram pelo presidente A, pelo presidente B. Então nós tivemos aí um dia muito difícil para ministrar uma palavra, porque dentro de todo esse contexto nós tínhamos pessoas frustradas, pessoas que estão felizes, pessoas que estão crendo numa esperança, para outros que estão talvez surgindo um certo medo. E no meio de tudo isso, nós fizemos algumas reflexões dentro dessa passagem de Salmo 146, nós fizemos algumas reflexões, porque a minha preocupação no meio de tudo isso é que, dentre de todas as possibilidades que nós tínhamos, seja do presidente ser reeleito ou de um novo presidente, nós somos tentados muitas vezes a colocar a nossa confiança e a nossa esperança em alguém mortal.
em alguém humano, em alguém falho. E cremos daí que essas pessoas podem resolver o problema da nação, das nossas famílias, do nosso futuro. E eu sei que talvez você pode pensar que muitas leis são criadas em favor da família, em favor de pessoas, em favor de algo que você preze e creia. Mas o fato é que quando nós lemos Salmo 146, nós vemos o salmista aí nos ensinando que a nossa confiança e a nossa esperança, esse talvez seja um resumo dessa passagem, que a nossa confiança e a nossa esperança do nosso futuro está no nosso Deus. A nossa confiança do futuro, a nossa esperança está em Deus, não está em pessoas. Então nós falamos um pouco sobre alguns pontos aqui, citamos 3 pontos dentro dessa passagem, e o primeiro deles era: não coloque a sua esperança em mortais, nem mesmo nos poderosos. Não coloque a sua esperança em pessoas, nem mesmo aqueles que detêm um poder, que através de uma canetada, que através de uma lei pode fazer algo. Nós vimos aqui que os salmos, existe uma variação muito grande dos salmos, alguns citando sobre crises, sobre falta de fé, alguns onde o salmista está se arrependendo, mas quando a gente chega ali do Salmo 146 para frente, nós vemos salmos de adoração, salmos que levam exatamente a ideia da adoração, tanto que é muito interessante que nós vemos que do Salmo 146 ao 150, nós vemos sempre começando com a palavra aleluia e findando com a palavra aleluia, e o significado dessa palavra é louvem a Deus. Então nós entendemos aqui que louvar a Deus deve ser um ato, deve ser algo que nós fazemos todos os dias. Isso é precioso. Então nós sabemos que não é fácil muitas vezes louvar a Deus e agradecer a Deus nos dias difíceis. Talvez para você essa semana é uma semana difícil, você depositou confiança e esperança em algo que poderia acontecer, seja na política, seja na sua casa, no seu trabalho, em algo que você estava esperando realmente para acontecer e não aconteceu. Esse é um grande momento de você realmente adorar a Deus nesses momentos de crise também. E o salmista ele nos chama a essa responsabilidade. E por que fazer isso? Talvez venha a pergunta: Mateus, por que eu tenho que fazer isso num dia difícil? Porque Deus, Ele é o único capaz, de fato, de cuidar de mim e de você. Deus é o único capaz, de fato, de cuidar de mim e de você. Nós vamos vendo esse ensinamento, isso avançando, quando nós vamos para o versículo 3 e 4, o versículo 3 é muito expressivo, ele fala sobre não confiar em príncipes e nem nos filhos dos homens em quem não há salvação. E aqui nós não estamos definindo a questão de príncipe ou rei ou algo com essa nomenclatura, mas estamos falando de pessoas poderosas. Estamos falando daqueles que detêm o poder de uma nação, o poder de um estado, o poder de algo. E aqui tem um grande erro. Nós achamos que podemos confiar em homens poderosos. Achamos que podemos confiar nessas pessoas, em presidentes, governadores, que eles vão fazer o melhor. E de fato, nós vemos que o povo de Israel também fazia isso. Eles achavam que através de reis haveria paz, teria sossego, mas o fato é que não aconteceu. Mesmo nos momentos bons, e aqui eu citei nessa mensagem o rei Davi, nos seus grandes momentos, e sabemos que o Davi ele passou por momentos também de pecado, momentos de dificuldade, ou o rei Acabe, um dos piores reis da Bíblia. Deus sempre executou os seus planos sobre o povo. Deus sempre ultrapassou esses reinados e Deus sempre continuou governando o mundo. E esse é o grande ponto para nós. A segunda coisa que nós colocamos aqui é sobre nós confiarmos, colocar a nossa confiança no Deus verdadeiro. E nós falamos que muito melhor que confiar em pessoas, no presidente A, B ou C, é confiar em Deus. Porque mesmo esses poderosos, eles não têm poder para governar o mundo, para cuidar da minha família, da sua família, cuidar das nossas casas, cuidar da nossa vida e principalmente tratar no aspecto da nossa salvação, que é o fator tão importante para a minha caminhada e para a sua. Então nós lembramos que esse Deus, que muitas vezes é chamado Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, não é simplesmente uma expressão que passa pela Bíblia despercebida, mas na verdade é para deixar bem claro que o mesmo Deus que cuidou de Abraão, que cuidou de Isaac, que cuidou de Jacó, também cuida de você. Você que tem um nome, você que tem uma casa, você que tem uma família, Deus cuida de você. Então nós precisamos entender isso e ter isso como algo muito sério vivido dentro de nós. E eu quero aqui colocar uma pergunta para você. Você já caiu no erro de confiar em pessoas e achar que essas pessoas poderiam resolver os seus problemas? Eu queria que você respondesse isso agora, nesse momento.
Você já teve essa experiência de confiar em pessoas e achar que elas poderiam resolver o problema da humanidade e isso não aconteceu, ou resolver o problema da sua casa e isso não aconteceu? Compartilhe um pouco em grupo agora. Bom, voltando aqui para o nosso desfecho, nós entendemos então aqui que o salmista está nos ensinando a não confiar em pessoas. E quando eu digo confiar em pessoas, eu não estou dizendo que você não pode confiar na pessoa que está do seu lado agora na sua casa. Eu não estou dizendo sobre essa confiança de vocês estarem juntos, de compartilhar algo. Mas há muitas vezes essa, se eu posso chamar assim, de idolatria, esse pensamento cego, que nós colocamos toda a nossa confiança. Então nós cremos que o presidente A, que o presidente B, ele pode mudar e resolver todo o problema. Quando de fato nós devemos colocar isso em Deus. Ele pode resolver os nossos problemas e Ele pode nos ajudar a vencer barreiras ao qual hoje talvez você esteja vivendo. Então nós entendemos isso, que o que o salmista está resumindo aqui é: coloque seu coração nas mãos do Senhor, porque Ele é poderoso. Ele é poderoso. Então, nós entendemos também nesse contexto que o resultado das eleições não pegou Deus de surpresa. O resultado das eleições não assustou a Deus. Deus não está agora nesse momento desesperado pensando o que Ele pode fazer para resolver, trazer solução para você. Deus continua no trono e Deus continua cuidando de nós da mesma forma e Ele vai continuar governando. E o último ponto aqui, nós colocamos que o Senhor vai cuidar das nossas necessidades. O Senhor vai cuidar das nossas necessidades. Então nós vimos isso quando a palavra de Deus fala que o Senhor reina para sempre. Nós vimos aqui que o Senhor guarda o peregrino, Ele ampara o órfão e a viúva. Só que também a palavra diz que Ele transtorna o caminho dos ímpios. Essa é uma segurança para mim e para você de descansarmos nosso coração, de deixar que Deus possa realizar justiça da forma como Ele bem quiser, da forma como Ele bem entende. E se Ele nesse momento está nos propondo um tempo de cuidado, mas também de poder trabalhar nos nossos corações, hoje é noite, hoje é dia de nós podermos falar: eis-nos aqui, Senhor. Que o Senhor possa nos moldar, que o Senhor possa trabalhar em nós e que através desse momento nós sabemos que quem cuida é o Senhor. E nós não devemos temer um presidente, nós não devemos temer alguém que vai cuidar de um estado. Na verdade, a palavra de Deus nos ensina sobre orarmos. E hoje talvez nós temos que fazer isso, orarmos pelas autoridades atuais, orarmos pelas autoridades que estão por vir e saber que a grande e maior autoridade das nossas vidas, que é o Deus Todo-Poderoso, tem cuidado de nós. Eu quero colocar aqui uma última pergunta para você poder compartilhar em grupo. E aí então, eu queria convidar você e seu CR Casa a ter um tempo de oração, a ter um tempo de busca e um tempo de agradecimento, porque Deus tem cuidado de nós até agora. Coloca nas mãos do Senhor o seu futuro. Você pode adorar a Ele nessa noite. Mateus, o que vai vir do Brasil, o que vier, o que for acontecer, nós estamos seguros nele. Porque nós vamos passar, e daqui a pouco vai passar essa eleição, um novo mandato, vai vir novas eleições, e nós vamos ver que Deus continuou no trono. Eu queria colocar uma pergunta aqui para você. Você em algum momento já sentiu dificuldade de ver o agir de Deus sobre a sua casa, sobre você? Você em algum momento já teve essa dificuldade de achar que Deus não estava presente? Seja sincero agora e compartilhe isso. E que nessas experiências agora de respostas, de pessoas compartilhando, nós possamos orar juntos e continuar crendo que Jesus reina. E não vai reinar por 4 anos apenas. Jesus reina para todos sempre. Ele é o mesmo ontem, o mesmo agora e será o mesmo eternamente. Que Deus abençoe você, um grande abraço e até mais.